Olá, boa noite a todos a esse segundo encontro do nosso quinto ciclo de palestras ASFAL 2020-2021. Né? Eu gostaria de iniciar agradecendo à diretoria da ASFAL pela possibilidade do evento, a representação Sudeste da ASFAL no Brasil, né? O Renato e a Alda, por participarem dessa organização e viabilizarem a palestra de hoje. Queria agradecer ao Orlando por estar aqui com a gente hoje, falar com a gente, e a Alda, a professora Alda, também por fazer a mediação. Né? Bem, nosso palestrante de hoje é o professor Orlando Vieira Júnior, né? Que a gente é até difícil expressar, porque eu acho que eu devo conhecer o Orlando mais do que eu gostaria de admitir em anos, tá certo? Mais do que eu gostaria de admitir em anos, mas a gente está aí trabalhando já algumas décadas de parceria, sempre muito bom, muito interessante. O professor Orlando é associado à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, no campus Guarulhos, e atua no Departamento de Letras em Inglês e no programa de pós-graduação em Letras na área de estudos linguísticos. É mestre e doutor, né, em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo, né, e desenvolveu estágios pós-doutorais na PUC de São Paulo, na Universidade de Sydney, na Austrália, e na Unicamp. Né? As áreas de pesquisa, né, do Orlando incluem linguística sistêmica funcional, ensino e aprendizagem de inglês como língua estrangeira, formação do professor de línguas, análise e ensino de gêneros e discurso. Né? Ele é co-organizador e autor, né, do livro Avaliação em Linguagem de Língua Portuguesa e das Múltiplas Faces, o ensino e pesquisa em língua inglesa na universidade, mapeando caminhos por novas trilhas e práticas discursivas, olhares e linguística aplicada. A nossa mediadora de hoje é a professora Alda Maria Coimbra Maciel. Né? Ela possui graduação em Letras, com dupla licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e respectivas literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Letras pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorados em Estudos Linguísticos pela PUC São Paulo. Muito obrigado, Orlando. Muito obrigado, Alda. Muito obrigado a todos que estão aqui assistindo. Por favor. Comece. Obrigado, Rodrigo. Podemos começar, Orlando? Podemos, já vai. Achei que você fosse falar alguma coisa. Podemos ir direto? Sim, eu primeiro ia falar isso, né? E dar boa noite a todos e todas, agradecer aí a diretoria, aos representantes regionais de todas as regiões do Brasil, aos organizadores que tornaram esse evento possível, ao Orlando por ter acolhido aí o convite, né? O Orlando dispensa apresentações, né? Quem não conhece o professor Orlando, e que pode trazer muitos ensinamentos para todos nós, e é isso que nós estamos aqui hoje, né? Trazendo essa oportunidade para todos que venham assistir, estão assistindo hoje, estão aqui conosco e que virão assistir no futuro. Tá? Então, meu muito obrigado pela presença de todos, né, que estão aqui prestigiando esse momento, né, tem a possibilidade de estar aqui prestigiando, e eu estarei aqui acolhendo as perguntas, né, vocês podem colocar no bate-papo as perguntas, organizando essas perguntas, para depois encaminhar para o professor Orlando. Tá? E, claro, fazer nossas perguntas aqui, pessoais, de muito tempo, que a gente quer ouvir a opinião do Orlando sobre várias coisas, o conhecimento dele. Obrigada, tá, Orlando, por compartilhar seu conhecimento conosco de forma tão harmoniosa e carinhosa. Boa noite. Boa noite, Alda. Obrigado, super obrigado pela apresentação tão carinhosa e generosa. Eu quero também agradecer a presidência da USFAL, né, nas pessoas do José Davi Eraço e do Rodrigo Lima Lopes, que são presidente e vice. A Alda e o Renato, né, que são os representantes da região Sudeste, por meio de quem eu recebi o convite, agradeço muito. A USFAL é uma associação pela qual eu tenho muito carinho, né, porque desde o começo, lá na época em que a Leila, Estela Moiano, Gillian, começaram a ter forma, então é uma associação que a gente participa com muito carinho e muita gente querida. Né? Então, eu agradeço, e especificamente a Alda e o Renato, e também aos colegas que já me precederam, né? Porque é uma responsabilidade, né, falar depois dos colegas que já falaram, Fabíola, Wagner e Adriana na semana passada. Então, eu trago alguns questionamentos
E também, antes de começar, eu queria agradecer 4 pessoas especificamente, porque muito do que eu vou falar tem a mão delas de algum jeito. Então, eu queria agradecer muito, imensamente, de coração, a Karen Santoro, da Federal de Santa Maria, que tem discutido muita coisa comigo e me feito pensar sobre muitas questões de sistêmica. A Cris Fuser, também da Federal de Santa Maria, com quem também eu tenho discutido muitas questões teóricas. A Elisane Ramalho, da Federal do Rio Grande do Norte, que está fazendo doutorado, e a gente tem discutido muitas questões especificamente relacionadas ao trabalho dela. E a Jandira Costa, que é a minha orientanda de mestrado, e que tem me ensinado muito sobre o ensino nos anos iniciais da educação infantil. Então, agradeço a elas 4. As falhas são todas minhas, quer dizer, tudo que tiver errado aqui é meu, não é nada delas. Tá certo? É algum problema meu de interpretação ou de algo que disseram. E eu combinei com a Alda, por causa do problema aqui que eu tive com o Zoom, de não estar habilitado, ter que reiniciar o sistema e tudo, a Alda vai apresentar os slides e eu vou falar. Então, pode começar, Alda, por favor. Eu vou só ficar dizendo, então, próximo. Eu não me importo muito com isso, mas algumas pessoas tenham calma. Eu vou falar, teoricamente, como todos que me precederam, né, por uns 45 minutos, no máximo 1 hora, e aí vocês depois façam as perguntas e nós vamos conversando. Então, esse é o título da minha fala. Então, eu me propus a falar sobre a pedagogia com base em gêneros da Escola de Sydney e o diálogo com as pedagogias locais. Isso porque nós temos um percurso longo aí, né, de história com os gêneros, e aí, nesse ciclo de conferências, depois da conversa com a Alda, eu optei por falar sobre essa questão dos gêneros. Na verdade, são provocações. Vocês vão ver claramente que eu estou apenas provocando para a gente pensar sobre algumas questões. Pode ir andando, Alda. Porque vai aparecer aí meu nome, minha universidade e o meu e-mail. Então, fica aí o e-mail para vocês. Você vai dando... Isso. Então, fica o e-mail aí, caso alguém queira depois, alguma pergunta, e fique à vontade. O percurso que a gente vai seguir, então, basicamente, eu vou falar nesse percurso. Primeiro, uma primeira pergunta, né, um questionamento. Ainda há espaço para falar de gêneros textuais? A gente fala disso há tanto tempo, e a gente fala de uma pedagogia em gêneros. Ainda tem lugar para isso? Vamos discutir isso. Depois, como item 2, eu trago a questão... Deixa aparecer na tela que eu falo enquanto aparece, fica mais fácil. Acho que vai te dar trabalho, Alda, por causa dessas animações aí. Depois eu vou falar de algumas realidades locais, problemas meus no Brasil, com a sistêmica. Em seguida, vem... Pode ir passando, que vai até o 7. É que tá um pouquinho difícil aqui. Não tá... Eu imagino. Eu peço desculpa por isso atrasa um pouquinho, mas ok, nenhum problema. Pode colocar até o último. Eu falo depois. Espera aí. Então, depois de falar das realidades locais, eu falo dos diálogos da nossa realidade com a pedagogia da Escola de Sydney. Aí, em seguida, vem a pedagogia do nosso contexto, que a gente faz no Brasil. Aí vem, como 5º item, as pedagogias locais, que eu apresento algumas rapidamente. Aí, posteriormente, 2 casos ilustrativos de teoria de gênero aqui no Brasil, que nós temos discutido. E aí vem o que fazer, né? O que a gente faz com tudo isso, no fim das contas, e as considerações finais. São 8 itens, na verdade, tem mais um. Então, como vocês veem, é muita coisa. Então, meu próximo slide, Alda, por favor, já diz isso. Então, essa pergunta, ainda há espaço para discutir gêneros textuais? E aí, no próximo, eu já coloco o meu problema. Olha só. Desculpa, Alda, acho que passou um slide. Passou? Eu queria... Antes desse, tem um. Não, ué. Será que eu mandei a apresentação errada? Não, tudo bem, sem problema. Então, aí nós temos a questão a pergunta se ainda há espaço. Pode ir para o próximo, Alda, desculpa aí. Então, nós temos essa questão dos gêneros. Nós, no Brasil, somos muito familiarizados, né, com os parâmetros curriculares nacionais, PCN. E, em 2018, veio a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A pergunta é, o que se fazia aqui em gênero? O PCN dizia que os gêneros deveriam ser objetos de ensino. E a BNCC vem falar em competência. Quer dizer, o que acontece com os gêneros? Eles continuam existindo, é claro. Mas aí o gênero, como item lexical, ele é uma constante no documento, ele está presente em todas as etapas da educação, do ensino infantil até o ensino médio,
e ele é enfatizado como um elemento fundamental na aprendizagem escolar. Então, não dá para ignorar os gêneros, porque nós falamos em BNCC. As pessoas se preocupam, porque agora a BNCC, nós vamos fazer o que com o gênero? Vamos continuar usando os gêneros, só que agora com foco nas competências. Eu trago um trecho aí da BNCC, especificamente, a minha ideia é só ilustrar para vocês a primeira ocorrência da palavra gênero na BNCC, na página 42, que eles vão dizer que, aí na segunda linha, na terceira, né, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Então, só para ilustrar que o gênero continua existindo na BNCC, ele não deixou de existir. E aí, no próximo, eu coloco um quadro que é tirado da BNCC. Então, como é que os gêneros aparecem na Base Nacional Comum Curricular? Isso aqui está no artigo que vai sair, uma discussão que a gente faz com a Eri Ramalho e com a Jennifer Cooper, que é um doutorado que está em desenvolvimento lá na Federal do Rio Grande do Norte. E aqui eu trago para vocês, está grifado em azul aqui em cada um dos três. Então, você tem os gêneros textuais, poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos e anúncios. Então, já há aqui uma questão de, estamos falando de gênero textual, de suporte de gênero, então é um problema. No próximo quadrinho ao lado, nós temos gêneros textuais, parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios. No próximo, no quadro ao lado, nós temos os gêneros conhecidos para leitura escrita, os gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos. Então, o ponto de partida na BNCC é sempre o que já é conhecido pelo aluno. Então, o ensino deve partir do conhecimento de gêneros, que em muitos momentos é ignorado na escola. Então, a ideia é pensar nesses gêneros que já são conhecidos. No próximo, nós vamos falar dessas realidades locais. Então, como é que eu transponho essa questão gênero, competência, parâmetro curricular, BNCC para a realidade local? E aí vem os questionamentos que eu levantei. Então, aqui eu coloco os riscos mais ou menos calculados, que é lógico que eu estou correndo risco aqui, porque eu vou falar de coisas muito sérias, e só que muito superficialmente. Eu só vou citar em um slide ou outro, para vocês entenderem por que esses temas são importantes. Então, a questão da superficialidade é a primeira, porque eu vou tocar em vários temas que eles exigem aprofundamento, só que não vai ser possível aqui. Então, eu vou só falar deles. O lugar de fala, eu estou falando aqui do sul global, como brasileiro, como sul-americano, no contexto híbrido e pós-colonial. Estou falando como linguista aplicado, como pesquisador e como professor que usa a linguística sistêmica funcional para abordar questões de ensino. Então, meu lugar de fala não é aquele no sentido da Djamila Ribeiro, por exemplo, que fala no contexto de feminismo negro, por exemplo, ou de racismo, ou de qualquer questão assim. Eu estou falando como pesquisador. Quando eu tocar nesses temas relacionados, aqui no outro item, nesses temas como feminismo, questões de LGBTQIA+, de etarismo, de exclusão social, eu só vou mencionar porque não é o meu lugar de fala. Eu não estou no lugar para falar dessas questões, então eu cito as pessoas que falam sobre isso. Assim como questões de interseccionalidade, e aí eu cito o trabalho da Carla Cotirene, que tem um livro sobre interseccionalidade, e essa questão do racismo estrutural, do preconceito estrutural. Quer dizer, o Brasil é um país extremamente racista, todos sabemos, embora a gente tenha uma população, metade da população praticamente é de origem negra, mas nós ignoramos isso, porque é instaurado estruturalmente o machismo, o racismo linguístico, o preconceito, mas não é o meu lugar de fala. Então, eu vou falar como pesquisador. Então, eu corro esses riscos todos, mas ok, nenhum problema. Depois vocês podem dar na minha cara, que eu coloco a cara a tapa para vocês perguntarem sobre isso. Aí, no próximo, eu coloco essa questão das epistemologias do Sul. Aqui eu aponto uma questão linguística. Eu fiz uma confusão de línguas de propósito para abordar a questão multilinguística. Nós estamos no momento multilinguísticos. Então, os meus textos vão ter em inglês, em português e em espanhol. Eu trouxe até agora em português, agora vem em inglês, depois em espanhol. Então, eu estou colocando aqui as epistemologias do Sul no sentido do Boaventura Sousa Santos, que é um sociólogo português. Então, ele traz essa questão que nós, no Ocidente, o Ocidente ou o Norte global, clama o direito de uma visão dominante de mundo. Mas, por outro lado, o Sul global também tem a sua vez de
defender suas próprias visões de mundo em relação ao norte global inclusivo. E as teorias sociais produzidas pelo norte global não são necessariamente universalmente válidas. São válidas para eles lá no norte, mas não para a gente aqui no sul. Então, nós temos que usar essas epistemologias do sul, ou no sentido que usam a Angela Kleiman, por exemplo, no sentido de sulear, né, de trabalhar com as epistemologias do sul, com as nossas realidades, e não simplesmente com teorias, ou no sentido do Canclini também, né, da noção de hibridismo cultural ou de remix. A gente mistura um monte e dá uma outra visão. E o Sousa Santos ainda fala que essas teorias produzidas no norte global são melhor equipadas para dar conta dessas realidades sociais, políticas e culturais, né? Mas, por outro lado, ela não dá conta de tudo. Então, elas estão conhecidas, por isso que nós vamos trabalhar com essa epistemologia do Sul. Então, o que nós, brasileiros, sul-americanos, entendemos dessas epistemologias. O próximo slide vai trazer exatamente... eu trago aqui, eu estou falando de epistemologia do Sul, e a Austrália, que eu estou trabalhando com a pedagogia de gêneros australiana, também está no Sul. Só que ela tem uma língua hegemônica, que é o inglês. Então, a gente tem que olhar com um olhar cuidadoso para o que vem da Austrália, porque, embora seja Sul, não é Sul como brasileiro, mas é Sul de língua inglesa. E aí eu trago esse, que é o Uluru, que é um monte que existe no centro da Austrália, em Ayers Rock, e que representa a cultura aborígene australiana, né? Todas as culturas de origem australiana. Está exatamente no meio do país. E o que me chamava a atenção, na época que eu vivi na Austrália, eu assistia muitas aulas em escola de ensino médio, e toda sala que eu entrava, eu encontrava com esse mapa. O próximo, Aldo, pode jogar essa foto aí que vem depois? Eu encontrava este mapa nas salas de aula. Mais uma foto de outra sala. Mais uma. Você tem aí um mapa. Olha o que os australianos fazem com o mapa. Eles colocam a Austrália no meio do mundo. E a Nova Zelândia também faz isso. Então, para eles dizem com todo orgulho que a Austrália está no centro e que a Inglaterra está lá no canto esquerdo. Lá. Deixa ela lá no cantinho dela. Então, isso, mais uma foto grande aí, Aldo, por favor. Isso mostra essa ideia de pensar, não necessariamente pela perspectiva eurocêntrica, inglesa, do meridiano de Greenwich, dividindo o mundo em dois hemisférios. Aqui é uma outra perspectiva de olhar o mundo, não necessariamente aquela que os ingleses nos obrigam a ver eurocêntrica, mas totalmente sul. Dito isso, nós vamos para um outro problema. Nós temos aí a questão do porquê da Austrália. Quer dizer, por que a pedagogia de gêneros é centrada na Austrália? Aí trago um texto em espanhol. Então, primeiro, porque, para começar, como eles dizem, eles são Martin e Rose Martin, na tradução para o espanhol da pedagogia de gêneros. Então, eles dizem, para começar, é uma nação de imigrantes. Além disso, eles dizem o seguinte, o país não havia terminado de resolver a situação com a população indígena. E os imigrantes britânicos haviam despojado de tudo, né? Deslocando, né? E oprimindo durante gerações essas culturas aborígenes. E aí o que acontece com a questão educacional? O problema que surgiu do contexto australiano foi que o construtivismo estava orientado em direção aos interesses das famílias profissionais da classe média. Automaticamente não atendia a população de imigrantes e nem de aborígenes. Então, nós vamos ter essa ideia da pedagogia de gêneros. Desde os finais dos anos 90, no século XX, o programa Ler para Aprender, Reading to Learn, em inglês, ou então R2L, como é conhecido, uniu a pedagogia da escrita, baseada em gêneros discursivos, e os estudos sobre a língua, com as estratégias para o ensino da leitura desenvolvidas na Universidade de Canberra. Aqui nós estamos falando do David Rose, lá na época que estava em Canberra, inicialmente para atender às necessidades dos estudantes indígenas australianos. Então, essa aqui é uma publicação de 99, do David Rose, com 2 autores australianos, mostrando essa origem, que aí vai entrar em diálogo com a pedagogia de gêneros da Escola de Sydney. No próximo slide, nós temos essa pergunta. Então, quais diálogos podem ser estabelecidos entre essa proposta e o contexto brasileiro? E aí nós temos, então, o próximo, algumas realidades brasileiras. Então, lá na Austrália, o foco eram os aborígenes e os imigrantes. Aqui nós temos a questão da afrodescendência, como eu falei, metade do país é de origem africana. Nós temos as culturas indígenas, isso no nível étnico. No nível educacional, nós temos as escolas técnicas, que é um contexto absolutamente diferente do ensino tradicional. E aí nós temos no próximo, eu vou abordar cada um com flashes. Então, ainda nós temos que considerar os documentos oficiais.
a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, a Base Nacional, a Lei 10.639 de 2003, que fala da inserção da cultura afrodescendente, e os estatutos das escolas técnicas, ou seja, uma realidade absolutamente ampla. Então, vou colocar um flash para cada uma delas, cada uma das 3 realidades. Então, primeiro, a afrodescendência. Próximo também, Alda, por favor. Então, nós temos aí que a Lei 10.639, só o que está em amarelo, ela inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. No próximo, eu coloco algumas publicações que são veiculadas, vocês podem pesquisar em site, em indicações, né? Eu trago aqui 3 livros infantis sobre a afrodescendência. Então, o livro do Ferrez, Amanhecer Esmeralda, Amoras, do Emicida, e O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. Aí alguns romances, do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, depois O Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e o último livro da Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Avó. Então, são obras que circulam, trazendo essa literatura afrodescendente, que podem ser inseridas no currículo escolar para tratar essas questões. Depois vem a questão da cultura indígena. Eu trago aqui uma citação de uma colega da Unicamp, a Terezinha Maia, e aí eu mandei o slide errado mesmo, olha, tudo bem, porque tem a referência que não saiu aqui. Mas isso é a Teca, Terezinha Machado Maia, no livro da LAB, que se chama Política e Políticas Linguísticas. E olhem que curioso que ela diz para a gente. Além do português, são faladas hoje no nosso país mais de 222 línguas. Eu não estou aqui me referindo a línguas faladas por estrangeiros. Estou me referindo à existência de pelo menos 220 idiomas falados como línguas maternas por cidadãos brasileiros natos. Dessas línguas, pelo menos 180 são indígenas. Cerca de 40 são línguas de imigração e 2 são línguas de sinais, Libras, a língua de sinais, e a língua de sinais Capor brasileira. Há que se considerar, além disso, as línguas africanas presentes, ainda que são como línguas plenas em comunidades quilombolas. Aqui tem outra realidade, além dos quilombolas também, que é outra realidade. E em nichos religiosos brasileiros, o Brasil é, portanto, um país multilíngue. No entanto, no imaginário da imensa maioria de brasileiros, somos um país monolíngue. Por que esse desconhecimento? Pergunta a Teca. Depois eu mando um slide que está completo. Eu mandei para a Alda aqui que está errado. Tem uma referência completa da Teca, da Terezinha Maia. Aí, no próximo, vem outro trecho da Lei das Diretrizes e Bases da Educação, que fala da cultura indígena na escola. Eu trouxe só 2 artigos. Um que assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas, e o 78, que estabelece a educação escolar para os povos indígenas, que deve ser bilíngue. E a resolução da CNE, que fala que as escolas indígenas existem e podem ser usadas como tal, quer dizer, para a manifestação da sua cultura. Pode ir para o próximo, Aula. E aí nós temos as escolas técnicas. Pode ir para o próximo, existe um estatuto das escolas técnicas federais. Eu coloquei só os 3 primeiros aqui para vocês conhecerem. Vocês podem, o endereço não está também, está no outro. As características e objetivos da escola técnica, das técnicas federais, que geralmente são conhecidos como Institutos Federais de Educação, né? Ou aqui em São Paulo você tem as FATECs, as faculdades tecnológicas, né? Então, o objetivo 3 aqui, elas conjugam o ensino, teoria com a prática. São escolas para ensino técnico, profissionalizante. Por isso que nós temos que pensar muito nisso quando falamos em ensino de gêneros na escola. Então, pensando nisso, indo para o próximo, Olga, por favor, pensando nisso, nós temos a questão os catálogos dos cursos técnicos. Aqui o site apareceu, quer dizer, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, são 215 cursos, então tem aí os eixos tecnológicos, tem de tudo, né? Na verdade, os professores de língua ensinam para essas variedades de curso de acordo com a natureza. Os professores de língua materna têm que ensinar escrita para essas pessoas, e o de língua estrangeira, dependendo do curso, vai ter em 1 ou 2 ou todos os anos da tecnologia específica que eles vão usar inglês ou não. Então, isso tem que ser levado em consideração também para o ensino de língua, né? Como é que nós vamos lidar com isso? E aí, no próximo, nós vamos fazer esse diálogo. Então, como é que eu dialogo? A questão indígena, a questão afrodescendente, as escolas técnicas com a escola de Sydney. Então, passando aí para o próximo, nós temos a questão
do que acontecia lá na Austrália, a PGS, quer dizer, a Pedagogia de Gêneros da Escola de Sydney, na Austrália, o que acontecia no Brasil. Então, lá na Austrália, ela vem desde os anos 80. Então, em 1980, nós temos esse projeto. Todos são projetos que foram desenvolvidos por décadas. Então, o Language and Social Power, nos anos 80. Nos anos 90, o Write It Right. É importante vocês conhecerem o bairro onde fica a Universidade de Sydney, que é Newtown, ela fica muito próxima da universidade. E os professores trabalhando e estabeleceram contatos com a universidade, então, especificamente a Joan Rothery e depois a Frances Christie, e depois contato com o Jim Martin, e eles desenvolveram esses projetos que foram se transformando em outros até chegar nessa questão da pedagogia de gêneros. Então, nos anos 2000, nós tivemos essa questão do letramento andaimado. Em 2012, foi publicado o livro em inglês, Reading to Learn, Learning to Write, né? Em 2018, saiu a versão em espanhol. E toda a teoria, mais uma, é baseado no Halliday, para a questão linguística, no Bernstein, para a questão sociológica, do conhecimento e dos discursos, né? E para o Vygotsky, para a questão de andaimado e de conhecimento também. Isso tudo está no livro do Rose Martin, mais um, o 2012 em inglês e depois em 2018 em espanhol. No inglês está na página 1 e 2. O que aconteceu no Brasil nessa época? Então, nos anos 90, podem jogar para os próximos dois, nós temos, na questão do ensino, essas questões de gênero, no PCN, PCN+, as orientações curriculares, e todos os programas locais, no Paraná, em todos os estados brasileiros, que têm programas estaduais e municipais que abordam essas questões. No âmbito da pesquisa, nós temos a ANPOL e o GT de Gêneros Textuais. Nos anos 2000, nós começamos a falar de letramento, multiletramento, letramentos no plural, multiletramentos no plural, e os gêneros entraram aí, e os gêneros textuais e discursivos no GT da ANPOL. Além disso, nos anos final dos 90, foi criado o CIGET, que era um simpósio de gêneros, e nos anos 2000 ele foi transformado num congresso internacional. Em 2018 é publicada a BNCC, a Base Nacional Curricular. E eu trago aqui o nome do Marcuski como emblemático, né, porque ele é um dos primeiros a discutir consistentemente a questão dos gêneros. Depois outros, muitos vieram, mas a gente tem que fazer prestar nossa homenagem e deferência ao trabalho do Marcuski com os gêneros textuais. E aí nós temos, no âmbito do GT, pode ir, vão aparecer fotos aí no GT, o que vem sendo feito desde 2005, com esse livro. Todos os livros são no âmbito do GT, então, pode ir, Alva. O GT, esse é de 2005, organizado pelo Moirer Bonini Motarrote, no GT. Depois, em 2016, nós temos esse organizado pela Elvira Nascimento e a Roxane Rojo, que eram as... Importante falar, esses livros eram organizados pelos coordenadores do GT. Então, aqui o Moirer era o coordenador do GT, depois o Bonini e a Motarrote também foi. Em 2016, a Elvira Nascimento e a Roxane Rojo eram as coordenadoras, então esses gêneros do texto e do discurso, e a questão da contemporaneidade. Em 2017, veio o livro do Benedito Bezerra, Gêneros no Contexto Brasileiro, que é um diálogo direto com a questão do livro do Bawash e da Rife sobre gêneros no Brasil, que eles falam que sobre a síntese brasileira, que não é síntese. E aí o Benedito vai discutir essa questão. Em 2019, mais um livro do GT, organizado pela Elvira Nascimento, a Vera Christov e a Eliane Lousada, sobre gêneros textuais e discursivos, teorias e práticas. Nesses livros, nós temos textos de todos os participantes do grupo que abordam gêneros sob diferentes perspectivas teóricas. Por isso que é sempre textuais e discursivos. Então, no livro de 2005, a Roxane Rojo discute e fala sobre essa diferença, por que textuais são diferentes de discursivos e o que cada um faz. Tá certo? E aí nós vamos, então, para o próximo, para falar da questão da história da pedagogia de gêneros aí no âmbito da Escola de Sydney. Então, em 2008, pode ir, Cláudia, nós temos o livro Gender Relations, Rose Martin. Depois, em 2012, sai a pedagogia em inglês, Learning to Write, Reading to Learn. Aí, em 2017, esse volume da revista Lenguaje e Textos, publicada na Espanha, pode ir, Cláudia, 17, e vai ter o link logo abaixo da revista, para quem tiver interesse, que é o número 46 da revista, em 17, que é só sobre gênero, que tem textos em espanhol e inglês, inclusive do David Rose, com a Clara Acevedo, e autores sul-americanos publicando em espanhol. Em 2018,
19, desculpa, ainda em 17, nos Estados Unidos, nós temos esse livro, Journey Pedagogy Across the Curriculum, da Silva, né? Publicado nos Estados Unidos, e também mais dois, Alda, por favor, tem o projeto que foi para os Estados Unidos por meio do Andrés Ramírez, Ler para Aprender América, que é também a pedagogia de gêneros lá nos Estados Unidos com o Andrés. Em 2018, sai na Espanha o Ler para Aprender, que é a versão em espanhol do livro em inglês. E este ano, no Brasil, foi publicado esse volume especial da SIGNO, da Universidade do Sul de Santa Catarina, da Unisc, organizado pela Karen Santoro, pela Lúcia Otávio e pelo Andrés Ramírez, essa questão do LPA, né, que eles vão chamar de Ler para Aprender. Logo abaixo vai aparecer o endereço e o volume aí, que é o volume também, volume 86 da revista, número 46, com o programa Ler para Aprender e as suas potencialidades. Tem textos de autores brasileiros, latino-americanos, sobre a pedagogia de gêneros. Tudo isso, considerado isso, nós vamos para o próximo e vem essas pedagogias locais. Então, eu trago mais 3 pedagogias locais para trazer essa questão. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo, se eu estou dentro aqui. Tá, tranquilo. Então, nós temos aqui 3 pedagogias bem locais. Nós temos a pedagogia crítica da autonomia ou da esperança, Paulo Freire, não poderia deixar de trazer. Nós temos a pedagogia engajada da Bell Hooks, mas via Paulo Freire, Bell Hooks foi aluna dele e trabalhou muito com ele. E aí trago a pedagogia das encruzilhadas do Luiz Rufino. E já explico, vou passar também rapidamente por cada uma delas. Então, do próximo vai aparecendo livros do Freire, pode ir passando. Então, o primeiro, a pedagogia do oprimido, da autonomia, da esperança e a educação como prática de liberdade. Derivado disso, vem o livro da Bell Hooks. Do próximo aí, obrigado, Alba. Então, nós temos que considerar o seguinte, gente, Paulo Freire viveu 4 anos e meio no Chile. Então, os livros dele, a pedagogia do oprimido, inclusive, vem do Chile, enquanto ele estava em exílio no Chile. Esse Educação como Prática de Liberdade tem muito dessas histórias, né, de exílio, e nós vamos aprender muito com ele a partir dessas vivências. E a Bell Hooks retoma tudo isso para fazer a proposta. Inclusive, na tradução, o título do livro do Paulo Freire aparece no livro dela. O livro vai se chamar Aprendendo a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, que é o título do Paulo Freire. E aí nós temos a pedagogia das encruzilhadas do Rufino. E aí eu pincelo cada uma delas muito rapidamente. Então, por favor, Alda, o próximo vai trazer um trecho da Bell Hooks, falando da pedagogia crítica de Freire. Então, ela vai dizer o seguinte, isso é Bell Hooks dizendo, tá? Quando entrei na faculdade, o pensamento de Freire me deu o apoio do que eu precisava para desafiar o sistema da educação bancária, que é um conceito muito caro para nós brasileiros, do Paulo Freire. Desde o começo, foi a insistência de Freire na educação como prática de liberdade que me encorajou a criar estratégias para o que ela chamava de conscientização, conceito complexo e amplo. E aí ela explica por quê, no próximo citação da Bell Hooks, traduzindo esse termo como consciência e engajamento. O grande problema no inglês é como traduzir conscientização no sentido do Paulo Freire, que não é awareness, não é no sentido de consciência cognitiva, de ter consciência de algo. Está envolvida com engajamento social e crítico também. Então, é um conceito absolutamente amplo, e ela diz que ela entrou nas salas de aula convicta de que tanto eu quanto todos os meus alunos tínhamos que ser participantes ativos e não consumidores passivos. Os grifos são meus aí na pedagogia do engajamento crítico. Trechinho, aí vem só a citação da Bell Hooks, a página, né, para quem quiser depois buscar, página 26, e depois aí eu coloquei o asterisco, porque o livro no Brasil saiu em 17, mas o original em inglês é de 94. Então, lembrem-se que nós temos aí um gap aí de 20 e tantos anos, quase 25 anos. Então, é importante pensar nisso também. O próximo, eu coloco a Bell Hooks, a pedagogia engajada, que a Bell Hooks chama. Ela diz o seguinte, olha só, a educação progressiva e holística, a pedagogia engajada, é mais exigente que a pedagogia crítica ou feminista convencional. Ao contrário dessas duas, ela dá ênfase ao bem-estar. Isso significa que os professores devem ter um compromisso ativo com o seu processo de autoatualização que promova o seu próprio bem-estar. Então, a pedagogia engajada vem no sentido de uma ampliação do Paulo Freire. Bell Hooks foi aluna de Paulo Freire, só que ela criticava terrivelmente o Paulo Freire e ele aceitava essas críticas porque ele era um homem branco, homem, e ela, mulher negra, falando de questões feministas nos Estados Unidos, naquela época do exílio dele, quer dizer, depois que ele estando nos Estados Unidos. Então, ela faz essas críticas, no livro ela faz essas críticas,
E eu adoro, essas citações estão no primeiro capítulo, aí eu trago o capítulo 3, pelo qual eu sou apaixonado, que é, pode ir, Alda, que é uma entrevista que ela mesma faz, a Bell Hooks, ela falando do Paulo Freire. Então, a Bell Hooks é o pseudônimo dela, o nome de escritora, e é sempre em letra maiúscula, tá? Letra minúscula. Observe que na capa do livro aparece Bell Hooks com iniciais minúsculas. É o nome de escritora da Gloria Watkins. Então, a Bell Hooks se chama Gloria Watkins. Então, esse diálogo lúdico em que eu converso com Bell Hooks, minha voz de escritora. Então, é ela conversando com ela mesma. E aí eu só coloco uma pergunta para vocês entenderem o porquê. Então, a Glória pergunta para a Bel: Freire continua influenciando sua obra? E seus últimos trabalhos você não menciona com tanta constância como nos primeiros livros. E aí ela responde, a Bell Hooks: embora eu talvez não cite o Freire com tanta frequência, ele ainda me ensina. Quando li por uma pedagogia da pergunta, bem na época em que tinha começado a fazer reflexões críticas sobre o povo negro e o exílio, havia ali tantas coisas sobre a experiência do exílio que me ajudaram. Então, as experiências do Paulo Freire no exílio ajudaram Bell Hooks a construir as experiências de exílio dela. Só que como mulher negra americana, totalmente distinta da do Paulo Freire. No meu outro slide, isso aqui está em itálico, mas ok, não faz diferença. Aí vamos para a pedagogia da encruzilhada. Essa pedagogia eu acho absolutamente que dialoga com o momento atual. O que seria, então, essa pedagogia da encruzilhada, segundo o Rufino? A noção de pedagogia aqui proposta se vincula diretamente à emergência de novos seres e novos saberes. Esses paridos pela dinâmica encruzada e conflituosa de travessias transatlânticas. Ele está se referindo à cultura africana, que atravessou o Atlântico e vem para o Brasil. Mas ela foi totalmente, sofreu uma apropriação cultural, então o que era exclusivamente dos negros, como a capoeira, como o candomblé, foi apropriado pela cultura branca para continuar a dominação. Não vou discutir isso, porque não é meu lugar de fala, como eu falei no começo, então encaminho vocês para ler os autores que eu cito na sequência. O Rufino ainda diz que a pedagogia das encruzilhadas encarna Exu, para praticar formas de resiliência e transgressão frente à presença e o poder do espectro colonial. A palavra Exu tem que ser entendida, eu vou explicar no próximo slide quem é o Exu. Ele é muito mal compreendido como representação na cultura africana, que ele foi distorcido pela cultura brasileira branca e interpretam o Exu de um jeito absolutamente distorcido em várias culturas. E aí ele ainda diz, o Rufino, que a educação aqui reivindicada como princípio ético e estético, ato de responsabilidade prática emancipatória, autonomia, liberdade, ternura e utopia emerge como efeito tomado por Exu. Então, aqui vem, olha os termos todos do Freire: autonomia, liberdade, ternura e utopia. Então, se nós, fazendo uma analogia bem simplória aqui, me desculpem, mas o que a Bell Hooks faz com o Paulo Freire leva para a mulher negra americana, o Rufino traz para o homem negro brasileiro que luta capoeira, que frequenta o candomblé, e leva essas questões todas em consideração. Mas o Exu, como eu disse, foi distorcido, né, pela cultura, pela apropriação cultural. Então, no próximo slide, eu trago um texto lindíssimo de alguém que tem autoridade para falar de Exu, que é o Rodney Williams, que aí eu coloco como ideias distorcidas sobre as culturas. Então, olha só o que é o Exu exatamente, para vocês, quem tem alguma ideia errada, para desfazer essa crença. Exu Olojá é o dono do mercado, é quem preside todas as trocas, intercâmbios, escambos, transações, negociações, interações e a circulação de bens e produtos. Exu é o princípio dinâmico, a comunicação, o movimento, senhor da reciprocidade, da solidariedade e de todas as relações. Mensageiro entre todos os mundos, Exu fala todas as línguas, come tudo que a boca come, bebe tudo que a boca bebe. Ordem e desordem do universo. Exu faz do erro virar acerto e o acerto virar erro. O mais humano dos orixás vive nas encruzilhadas e mata um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Exu é memória, é história, é vida. Mas o que tem a ver Exu com a apropriação cultural? Aqui tem a referência, que é o Rodney Williams, nesse livro, Apropriação Cultural. Como eu falei, eu não tenho lugar de fala para discutir isso, então eu envio vocês ao autor, que discute isso lindamente. Ele vai discutir que as culturas se apropriam. Então, a cultura branca vai dizer, se você vê uma mulher vestida de branco na sexta-feira, ela é macumbeira. Mas se você vê na moda alguém de branco, fica bonito, porque eles se apropriam disso e distorcem a realidade.
Se você se apropria de uma qualquer... Não estou falando aqui nenhuma discussão religiosa, mas a apropriação do bolinho de Jesus, por exemplo, por um neopentecostal, em referência ao bolinho de Ansan no curso de candomblé, então é uma diferença muito significativa. Então, essa apropriação cultural é uma questão muito problemática para a gente, que não é o lugar aqui, então eu indico vocês para a leitura do Rodney Williams, que ele discute isso lindamente, mas a minha questão aqui é o gênero. Então, vamos lá. Como é que é a pedagogia da encruzilhada? Então, com base nessas pedagogias, como essas pedagogias dialogam com a pedagogia com base em gênero. Então, nós brasileiros, num país totalmente... Eu trago antes do Brasil, não pode deixar, o exemplo chileno, da nossa colega, que já falou aqui para a gente na UFSAL, a Margarita Vidal-Lizama, que fez essa primeira referência à tese de doutorado dela, defendida na Universidade de Sydney, University of Technology, Sydney. Ela fala sobre a educação popular no Chile, então, teorizando, né, a educação popular como conhecimento na prática, o caso do Chile. O Paulo Freire conta muita história de educação popular, lá na Educação com Prática de Liberdade, e a Margarita retoma isso. Então, vamos começar pela compreensão do famoso mapa com as tipologias dos textos na escola da Austrália. Eu não sei se vai perder as minhas animações, mas vamos lá. Primeiramente, agora vamos devagar, Alda. Eu tenho aí o mapa, pode colocar a foto, essa coisa branca, a tipologia. Como é que a gente lê um sistema? Esse é o grande problema de nós brasileiros quando nós nos apropriamos do sistema de gêneros da Austrália. Nós pegamos esse mapa sem o menor conhecimento de como é que funciona um sistema e a gente pega qualquer coisa e faz qualquer coisa. Sem entender, vamos lá, Alda, eu vou te pedir para ir passo a passo, vão aparecer desenhinhos. Então, vai aparecer, primeiro, a gente tem que entender a noção de delicacy, de pormenorização, de detalhamento. Quanto mais para a direita, mais detalhado. Então, eu começo na esquerda dos propósitos sociais, vou para cada um deles, os 3 grupos de propósito, engajar, informar e avaliar, para chegar lá no que está em negrito no fim, que são as instanciações dos textos desses gêneros. Então, nós temos que aprender a ler esse mapa, não é pegar qualquer coisa e jogar para a sala de aula, tem que entender como. Então, nós temos, primeiramente, próximo desenhinho, Alda, o propósito social, que é aí mais um. Você tem esse engajamento, engajar, informar e avaliar. São 3 tipos de propósito social que guiam a pedagogia. No próximo, vai só aparecer a animação aí, do engajar, e depois nós temos os tipos de coisas que acontecem com esses textos em cada uma das habilidades. E vai até, começando com as histórias, e vai até as respostas, as reações a textos. Lá embaixo, pode mais 2, Alda. Nós temos aí do mais simples para o mais complexo. Aí nós temos lá na direita, no extremo direito, mais uma animação, os tipos, as instanciações. Então, por exemplo, a anedota e o exemplo são os 2 primeiros nas histórias. Por quê? Porque a criança já vem para a escola sabendo contar anedota, sabendo contar histórias, contos exemplares que ela aprendeu na vida. E vai crescendo em nível de complexidade linguística e estrutural. Então, você vai da anedota, por exemplo, para a narrativa, para o reconto, vai chegar lá embaixo, mais um Alda, na interpretação e na resenha, que são questões mais complexas. Isso vai, mais um Alda, do nível do discurso horizontal, senso comum, código restrito. Então, eu estou partindo do conhecimento que vem de casa. Todo aluno vem para a escola com conhecimento da família, de contar história, de contar narrativa. E ele vai chegar lá embaixo, no mais elaborado, mais um, Alda, que é o discurso vertical acadêmico, o código elaborado. Então, observe que não é simplesmente usar qualquer um desses textos, é considerar em que ano eu estou do ensino e as histórias que os alunos conhecem de casa. Então, isso aqui, o que está em negrito no final, são instanciações dos gêneros. Como é que eles se materializam em texto? Instanciação é uma palavra horrível, então talvez fosse melhor usar concretização, materialização. A gente começou a chamar tudo de narrativa, e não são narrativas. Então, a gente tem que pensar, acho que tem só mais uma flecha aí que vai do discurso horizontal para o vertical, e isso é conceito do Bernstein. Nós temos aí do elaborado, do simples para o elaborado, do simples para o complexo. É assim que eu tenho que entender essa pedagogia para implementar na minha sala de aula. Mas ainda, indo para o próximo, eu tenho que considerar, já estou acabando, mais um pouquinho só. Nós temos aí um mapa. Não, pode... Anterior, Alda, desculpa. Esse aí. Isso aqui é o trabalho da minha orientanda,
de mestrado que terminou a Jandira de Oliveira Costa, está aqui na direita a dissertação dela, sobre itens lexicais. A Jandira mapeia aqui, do primeiro ao quinto ano dos anos iniciais, ela analisa uma coleção de livros didáticos e foca nas fábulas. Então, observem os gêneros que a Jandira traz. Fábula, história em verso, lenga-lenga, não tem isso na pedagogia de Sidney. E observe o que está em verde. Por exemplo, a fábula aparece no livro do primeiro ano, do segundo e do terceiro. Não mais. A crônica, por exemplo, vai começar a aparecer e vai até o quinto ano. Alguns só aparecem no quinto, como é o conto de suspense. Então, observe que não é simplesmente inserir na escola. Eu tenho que conhecer o ano que eu estou ensinando e quais gêneros instanciam textos para eu trabalhar com esses textos. E aí o próximo eu trago, por último, para encerrar, as novas, o que o David Rose traz, e aí eu tinha falado para vocês, entre os meus agradecimentos, aí, antes para a Jandira, agora para a Karen, que é toda a nossa discussão sobre a tal da metalinguagem pedagógica. O David Rose tem desenvolvido essa questão da metalinguagem pedagógica e ele vai chamar de gêneros do currículo, curriculum genres, e os gêneros do conhecimento. Então, ele está classificando agora a pedagogia de gêneros como os currículos, como os tipos de coisas que nós fazemos no ensino. Eu vou me referir daqui para frente como Rose 2020A. E os gêneros do conhecimento, ele vai chamar de gêneros, eu vou chamar de Rose 2020B. Isso está nesse livro, Accessing Academic Discourse. Lá no volume da Unisc, tem uma resenha desse livro que o Orlando mesmo fez, no caso o Orlando sou eu mesmo. Então tem a resenha desse livro lá para vocês conhecerem um pouquinho dessa pedagogia, do livro que ele traz. Que aí a Karen está desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado em cima disso. E aí o próximo, nós temos essa questão das macrofases para formar no programa Ler para Aprender. Então nós temos as 4 fases, já pode jogar aí, Aldar, por favor. Então, nós temos uma fase em que você traz a análise do registro do gênero de textos completos. A fase 2, você vai trabalhar com passagens curtas para as aulas de leitura detalhada. A fase 3, vou trabalhar estruturas gramaticais. E só na fase 4, os padrões de discurso. Então, talvez, dependendo do nível que você ensine, das salas que você tem, você não vai conseguir abordar tudo isso. Então, você vai pegar uma fase ou outra. Tá certo? Então, nós temos no próximo slide o planejamento da metalinguagem para as tarefas. Então, planejar metalinguagem significa como é que eu vou transformar esse conhecimento para os meus alunos da escola dos anos iniciais. Então, eu tenho que pensar nos objetivos do currículo como um princípio de planejamento. Então, eu posso pensar, por exemplo, no gênero, no campo das relações e no modo, e nos padrões de discurso. Por exemplo, para as histórias e para os textos factuais. Porém, contudo, entretanto e todavia, eu tenho a questão dos limites da metalinguagem. Qual é o problema? Isso é o David Rose dizendo que as descrições atuais de registro são insuficientes para fornecer metalinguagem adequada para essas análises. Apesar da pesquisa extensiva nos gêneros, nos sistemas de gêneros, na semântica do discurso e na gramática, as descrições de registro são subdesenvolvidas. Então, quer dizer, eu vou citar 2 exemplos de 2 colegas que eu conheço que desenvolvem um excelente trabalho, a Cris Fuser, em Santa Maria, Edna Cristina Muniz da Silva, na UNB, que tem trabalhado muito afincadamente por isso. Então, a gente precisa descrever gênero para entender como é que eles funcionam. Não é simplesmente jogar para a sala de aula. Eles têm que ser descritos para entender a linguagem que permeia. E aí ele traz essa pedagogia do ponto de vista linguístico no próximo. E aí nós já vamos acabar. Então, ele traz essa estrutura pedagógica como um ciclo de aprendizagem. Aqui é uma questão da tarefa, que ele vai trabalhar com a task, a ampliação. No inglês, a palavra é elaborate. Elaborate, em português, quer dizer elaborar. Elaborar quer dizer criar. Então, quando eu uso no inglês, could you elaborate on that? Quer dizer, você podia ampliar isso. Então, elaborate não é elaborar. Então, a gente está usando o termo ampliação, porque você vê claramente nas transcrições de aula do David Rose, quando ele elabora, ele pede para o aluno explicar alguma coisa, ampliar alguma coisa. Então, nós estamos usando o termo ampliação e não elaboração. E a preparação, quer dizer, tem que ter preparação para a tarefa, e é um círculo infindo, né? É um ciclo da atividade pedagógica. E aí nós temos, eu só vou mostrar aqui, porque vocês vão ter isso lá na revista
da Unisc, né? Vocês vão ter isso no texto, está aqui o link abaixo. Vocês têm aqui no canto superior direito o ciclo lá da Joan Rothery, lá dos anos 80, 90, a questão da desconstrução, da construção conjunta e da construção independente, e a criação de contexto. E aqui o Rose Martin falando do ciclo de ensino-aprendizagem em 3 níveis. A desconstrução, a construção conjunta, depois um nível mais detalhado, de leitura detalhada, e a parte central que entra na língua. Então, observe que não vai direto para a língua, você tem que partir do contexto de situação, contexto de cultura e, finalmente, a língua. O próximo slide, esse é um trabalho que está lá na tese da Karen, também na revista. Então, a fonte em Santoro, 2019, é a tese de doutorado da Karen, que trabalha com a pedagogia, mas também está no texto da Lúcia Rotava, da Sulane Silveira e da Isadora, no volume da Unisc. Então, vocês têm aí o currículo e a seleção de texto em azul, e vai para o ciclo aqui. Então, você tem as cores aí. A construção individual para a preparação da leitura e a conjunta. Isso vocês podem ler detalhadamente. Meu objetivo aqui é só mostrar mesmo, para incitar curiosidade. Vão lá, busquem e leiam, para vocês poderem trabalhar com isso. E aí, agora sim, eu caminho para encerrar. Depois dessa apresentação rápida, a questão linguística, então, o David Rose nos diz. Ele fala aqui das estruturas gramaticais e discursivas que eu preciso para ensinar. Então, tem do lado esquerdo as gramaticais, eu vou de grupos para as orações e para as metáforas gramaticais. Então, eu trabalho a oração, os grupos de palavras, o grupo verbal, nominal, preposicional e a palavra. No nível discursivo, eu trabalho... Aqui vocês veem em amarelo maiúsculo, são 6 sistemas discursivos. Tem os padrões da informação com a periodicidade, a referência com a identificação, relações lógicas com a conjunção, léxico com a ideação e o appraisal na avaliação. O David Rose não inclui o sistema de negociação, porque a negociação é para textos orais, para interação, para turno de fala. E ele está falando de escrita e leitura de texto escrito, então ele não incluiu a negociação aqui. Por isso, essa observação na direita é que o sistema de negociação não entra. A pergunta que vem depois é... A Alda vai passar. Desculpa, tem isso aqui. Não, pode passar, Alda. Eu só esqueci de falar disso. Dos termos comuns para discutir gramática. Então, isso aqui também é uma metalinguagem. Eu vou usar termos linguísticos da gramática. Eu não vou ignorar a gramática e a linguística, mas é uma abordagem funcional. Então, a ideia não é que a gente aborde os termos pela gramática tradicional. Não. A ideia é introduzir nos alunos uma visão funcional de linguagem. Então, ele vai falar em oração, em grupo, em palavra, e aí tipos de oração independente, dependente. A ideia não é ficar analisando e comparando. Isso é a principal, isso é subordinado. Não adianta isso, porque para a criança também faz sentido e ela vai aprender uma nova forma de olhar para o mundo de forma funcional. E aí, sim, a questão final, que eu estou... Mais 5 minutinhos eu acabo, não se preocupe. Não, desculpa, eu vou aumentar mais 5 minutos, desculpa. Meu tempo, tá, deixa eu ver como é que está de tempo, 48 minutos, mas eu termino já. Então, eu trago 2 casos ilustrativos com o problema das narrativas e com um exemplo. A narrativa, pode passar o próximo, Alda. Todo mundo começou a chamar tudo de narrativa. Quer dizer, tudo é narrativa. E a Chris Fuser com a Carla Gerhardt com a Chris Fuser, tem esse texto ótimo, mais um tem a referência que está na TLA, na revista do Trabalho de Linguística Aplicada da Unicamp. Elas dizem isso, toda a história é uma narrativa? Não, né? A resposta já é não. Então, no próximo, elas colocam, eu vou colocar rapidamente o que elas abordam. A pergunta é essa, toda a história é uma narrativa? Não, né? Porque elas têm propósitos comunicativos, etapas e fases distintos. E elas fazem isso pela análise do sistema de transitividade no nível lexicogramatical e da avaliatividade na semântica discursiva. E aí elas vão dizer para a gente o seguinte, na conclusão do artigo... Desculpa, o corpus eram 21 textos, 8 com potencial de instanciação do gênero exemplo e 13 com instanciação do episódio. E aí nós temos elas dizendo na conclusão, ao ter consciência sobre os significados produzidos pela linguagem que circula em determinados meios sociais e seus padrões de instanciação, estudantes dentro e fora da escola têm mais chances de desenvolver autonomia e obter sucesso nas interações sociais com desenvolvimento crítico e responsável dos contextos participados. E aí sim, agora o último, que é a questão do exemplo, né? A gente usou por muito tempo a palavra exemplo, mas eu estou começando a usar contos exemplares, com base aqui no trabalho da Nelly Novaes Coelho, na literatura infantil.
ela coloca para a gente que o exemplo, ela dá a descrição, olha só, ela vem a origem lá, ordinary folk tales, stories, fireside stories, conserra, o velho exemplo português, o exemplo de Dom Juan Manuel e o exemplo da cardeal Jacques de Verty, no século XIII. E aí o trechinho dela. São contos de moralidades que antigamente se contavam ao pé do fogo, nos longos serões do inverno europeu, que os portugueses trouxeram para a colônia brasileira e que aqui ficaram raízes. Então, é a definição exatamente do que são os exemplos no que a gente estava usando em inglês. No próprio texto da Chris Fuser com a Carla Gerhardt, elas usam exemplo. Eu usei várias vezes também, porque a gente não tinha um termo correto. Então, esse termo exemplo descreve exatamente o que preceituam os exemplos. Depois vocês podem ver o texto da Chris Fuser e da Carla Gerhardt com as questões linguísticas desses gêneros. E aí pergunta... Isso é Nelino Vaz Coelho, está a fotinha do livro aí. Eu sempre coloco a fotinha do livro para não ficar dando referência no final. Então, já apareceram todos os livros que eu usei. E aí nós vamos para a pergunta final. Como estabelecer o diálogo, então, entre essa pedagogia de gêneros e tudo que nós vimos aqui nesse contexto tão complexo no Brasil? Então, nós temos que estudar, analisar e descrever texto. Além disso, Alda, estabelecer diálogos entre o local e o global. E conhecer o contexto e, por conseguinte, a cultura local. Eu trago aqui uma foto do livro do Cláudio Carmo e essas perguntas que ele aponta. O Cláudio Carmo, nesse livro aí, O Lugar da Cultura nas Teorias de Base Linguística Sistêmico-Funcional, e o Cláudio aborda aqui a dança de Oxóssi, também nesse livro, e ele traz 3 perguntas essenciais. Olha só, as perguntas do Cláudio, não minhas. O que se entende por cultura em linguística sistêmico-funcional, análise crítica de discurso e semiótica social? Próxima. Como adentrar o universo da cultura a partir dos seus aparatos e metodologias? E ainda, qual o papel da cultura na produção de sentidos? Eu só vou entender isso se eu olhar para os textos e analisá-los, pensando nesse contexto complexo. E aí, Alda, encerrando... O que fazia afinal? Quer dizer, a resposta é senta e chora, né? Não, não é exatamente isso. A gente pode pesquisar, descrever texto, formar e divulgar. Ou seja, a gente tem que produzir conhecimento. Porque a gente tem que conhecer e mudar para transformar. E a gente não transforma o que a gente não conhece. E aí, para encerrar, eu trago um trecho do Paulo Freire. Ah, desculpa. Gente, desculpa, vou aumentar só mais 5 minutos. Eu falei que eram só mais 5, mas eu esqueci disso. Uma das maneiras de a gente conhecer o mundo é através desses processos semiogenéticos do Halliday. Rapidinho, ele vai falar dos 3 processos pelos quais a semiohistória, ou seja, a história da geração de signos, são criados, transmitidos e recriados. Pode passar para o próximo, Aldo, que vem só uma animação aí da geração de sentidos. Nós temos que pensar, então, nos processos semiogenéticos, como é que os sentidos são gerados. Então, nós temos a filogênese, a evolução do sistema na espécie, que fornece meio ambiente para a ontogênese, que é o desenvolvimento do sistema no indivíduo, em cada um de nós, que fornece ambiente para a logogênese, que é a extensiação do sistema no texto, que, ao contrário, Alda, fornece material. Então, você pode olhar tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Isso é Halliday Metz, 99, naquele livro sobre cognição. Então, eu posso olhar da filogênese para a ontogênese para a logogênese, ou ao contrário. Ou seja, logogênese é a língua, a palavra escrita, ontogênese sou eu, indivíduo, e filogênese sou eu, indivíduo, inserido numa cultura. Então, eu tenho que conhecer a cultura em que o texto é produzida, e não simplesmente pegar qualquer texto. E aí, vem só um desenho agora com esse processo. Os processos, a logogênese fornece material para a ontogênese, que fornece material para a filogênese e vice-versa. Aí pode ir indo que é a animação, Salda. Então, um fornece material para o outro. Eu tenho que entender esses mecanismos, que não é um texto na sua mão só, é um texto produzido por um indivíduo que está numa cultura. E aí podemos pular o próximo, Alda, que é só o mesmo exemplo ilustrado de outro jeito, só para literalmente para desenhar isso, para ficar bem claro. Esse pode pular, que é a mesma coisa, logogênese, ontogênese e filogênese. Aqui o Martin explicando como é que eles se relacionam, a semiohistória, quer dizer, como é que é a geração de signos.
Eu tenho uma cultura, filogênese, evolução da formação discursiva, a ontogênese, o desenvolvimento da subjetividade, e a logogênese. Agora sim, gente, desculpa, eu encerro com o Paulo Freire, e ele fala que nós temos que ensinar exige a consciência do inacabamento. Isso está na Pedagogia da Autonomia, eu coloquei 3 edições aí diferentes, e ele diz isso, que eu acho importantíssimo, olha só, pode passar, Olga. A experiência humana no mundo muda de qualidade com a relação ao animal do suporte. O suporte é o espaço restrito ou alongado a que o animal se prende afetivamente, tanto quanto para resistir. É o espaço necessário ao seu crescimento e que delimita seu domínio. E ele ainda diz que, quer dizer, já não é possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz de novo a imperiosidade da prática formadora. Observe aqui a importância da formação, de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz de novo a realidade da esperança. E aí eu trago só um poema do Drummond, para encerrar de vez, agora juro que eu acabo, o poema de Mãos Dadas, do Carlos Drummond de Andrade. Olha como esse poema reflete a realidade brasileira hoje. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Isso somos nós brasileiros. Nós estamos taciturnos, mas nós nutrimos grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Mas não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Mais um verso para acabar? E depois é só um desenho. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente e os homens presentes, a vida presente. E aí esse tatu aqui, que circulou a partir da eleição de 18, está aqui a conta, mais um tem a conta dela, Alda, que é a autora desse tatu, Ninguém Solta a Mão de Ninguém, que, de novo, reflete muito o estado em que nós estamos. E eu encerro, então, o último slide, Alda, muito obrigado a todos, desculpem me estender. Então, muito obrigado a todos, muitas graças, thank you very much, e meu e-mail de novo, para vocês refletirem, e devolvo a palavra à Alda, pedindo muitas desculpas por ter passado do tempo que me era dado. Gente, desculpem por isso. Alda, pode puxar minha orelha agora. Uau, né, pessoal? Nós queríamos mais, foi muito pouco tempo. Né? Nós precisaríamos, sem dúvida, sem medo de errar, de muito tempo, né, para discutir cada um desses tópicos que você trouxe assim, de forma muito bem articulada, né? Que não dá para você pensar em língua, pensar em gênero, né, sem você pensar nas coisas todas que você apresentou, né? Falar de cultura, falar de pedagogias, enfim, de como olhar isso, levar isso para a nossa sala de aula. Eu tenho experiência no ensino médio técnico, né? E trabalhei com a escola básica, e os programas de mestrado onde eu atuo, eles são todos voltados para a escola básica e para o ensino técnico, né? Eu até quando conversei com o Orlando, eu falei, Orlando, fala para a gente, né? Para o professor que está lá na sala de aula com o ensino médio, com adolescente, né? Formando esse adolescente. Então, você trouxe, sim, uma... Eu fiquei assim, né? Eu tinha que passar o slide, gente, e tomar notas, porque eu queria, e montar perguntas, e eu ficava assim, ai, meu Deus, eu queria, né, anotar muita coisa. Claro, tem os slides, mas a gente sempre faz as notas próprias, né? E perguntas também. Mas, então, Orlando, quero te agradecer por essa fundamentação tão robusta, que perpassa diversas áreas, temas e questões que são caras, são muito caras, são valiosas, né, para nós que estamos lá na frente, na sala de aula, com o pé lá no chão da escola, e que informam nossas práticas, né? O que você traz, eu estou aqui representando esse professor, né, esse docente da escola básica. Então, o que você traz, você
informa nossas práticas, né? Dizendo assim, olha, pessoal, tem muita fundamentação, né? Nós precisamos, isso assim, motiva, sem dúvida alguma, as pessoas a buscarem mais, a ir para a universidade para aprofundar esses temas, para estudar, para ler. Então, os livros que você traz, as referências, que ajuda muito, né? A capa, as fotos dos livros, enfim. Realmente, pensando nesse público, eu quero te agradecer, um agradecimento especial por isso. E levar, né? Você traz essa fundamentação robusta e leva para o planejamento da metalinguagem. Né? Que é isso. Como eu levo tudo isso, eu jamais vou esquecer, um orientando meu foi apresentar o pré-projeto dele. Eu tive um problema, não pude estar no dia da apresentação, que faz a apresentação do pré-projeto para todo o grupo. E um dos colegas comentou, mas como assim? Halliday, gramática do design visual? Vamos lá. Né? Nós não vamos... Obviamente, sabemos que são teorias robustas, né, que você traz, mas nós precisamos nos informar para poder, né, informar as nossas práticas. Né? E você trouxe isso, essa preocupação com a metalinguagem, essa transposição, né? Que você não usou a palavra transposição, mas eu estava vendo que é isso, né? Não é? Evitou a palavra transposição, porque muitas vezes a palavra transposição é uma palavra que já está um pouco gasta, mas você falou da metalinguagem, dos objetivos do currículo, né? Porque tudo que você falou, você está falando do currículo. E você começou lá falando, você falou das bases legais, né? Dos documentos oficiais que nós temos e todo esse questionamento sobre os documentos. Nós sempre temos questionamentos sobre os documentos oficiais. Então, o professor, nós estamos vivendo, que momento nós estamos vivendo? BNCC, né? E aí? Faço, não faço? Faço mais ou menos? Deixa eu ver o que tem lá. Precisamos ler a BNCC para ver o que tem lá. Né? E depois eu tenho uma perguntinha minha aqui, mas eu vou olhar as perguntas. Tá bom, para fazer exatamente sobre isso. Não quero me alongar para a gente poder, o público, então, trazer... Eu te agradeço pelo carinho, pela generosidade, agradeço a todos pelos elogios aqui no bate-papo. E, é claro, tudo isso vem das trocas, né? Em bancas, em defesas, discussões com colegas, com alunos especificamente. E aí eu vendo coisas na prática, eu fico, não, mas isso aqui não pode ser assim, tem que ser de outro jeito. E aí você vai acumulando e guardando. E aí nas conversas eu fui juntando. E aí por isso que eu fui discutir com a Alda do que a gente poderia fazer, o que eu poderia abordar. E aí eu fui juntando com base nisso. Eu agradeço o carinho de todos, esses elogios nos comentários. Muito obrigado. Mas, como eu falei, tem muita gente junta aí que eu agradeço, como eu falei. A Cris Fuser, a Karen, a Jandira, a Eri e muitas outras pessoas que trabalham. Não dá para citar todo mundo. Eu citei essas 4 porque elas tiveram uma influência muito grande, muito positiva no que eu tenho falado. Então, eu agradeço a todos vocês. E aí, se tiver pergunta, a gente vai ver agora. Temos perguntas. Eu vou ler as perguntas na ordem que elas apareceram, tá, pessoal? E se eu deixar pular alguma, reclamem aí. Às 7h56, nós tivemos uma pergunta. Por que as pesquisas... O João Quaresma pergunta. Por que as pesquisas do registro são pouco desenvolvidas? Ótima pergunta, João. Muito obrigado por ela. Porque as pessoas estudam gramática, léxico-gramática, querem estudar processo, 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 processo. E ninguém estuda as 3 variáveis de registro, que, na verdade, são elas que determinam as escolhas nos textos. Então, qualquer estudo sistêmico funcional tem que começar do registro, porque é aquilo que determina o que vai acontecer no texto. Conhecer o registro é construir o campo para o texto. Então, por isso, as pessoas focam muito. Não que esteja errado, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa ter mais pesquisas focando na variável de registro no contexto de situação dos textos. E não é um texto, tá? É um conjunto de textos, senão não é representativo do gênero. Um texto não representa o gênero. Tem que ser um número exemplar, um número grande de exemplares para ser representativo. Então, vamos lá fazer pesquisa em registro, gente. E o João também pergunta, o professor dará alguma disciplina a esse respeito em modalidade virtual? Olha, obrigado, João, pela pergunta. Não tenho essa ideia, posso até pensar nisso.
que isso são trechos de cursos, né? Mas podemos pensar, quem sabe? Porque esse assunto, como eu fui muito rápido e pincelando tudo, tudo pode ser muito aprofundado com leituras, com discussões. Vou deixar anotado, te agradeço pela dica, inclusive. Olha, Luiz Henrique Ferreira da Silva, às 8h13, perguntou: o senhor consideraria relevante as obras de Dionísio, Machado e Bezerra, 2010, organizadores, gêneros textuais, ensino, e ler e compreender e ler e escrever Elias e Có na constituição e elaboração desses gêneros no ensino da escola básica? Obrigado, Luiz, pela pergunta. Luiz é meu aluno da graduação, com essas perguntas brilhantes aí. Parabéns, Luiz, como sempre, muito atento. E obrigado pela pergunta. Então, Luiz, são perspectivas teóricas distintas, não podem nem devem ser descartadas. A Elias e a Cora, a Wanda Elias, está na perspectiva da linguística textual, e embora que a linguística textual parte do conceito de coesão de Halliday, mas eles tomam outro rumo. E a Dionísio, Machado e Bezerra, elas estão também em outras perspectivas teóricas. Há diálogo, sim, para compreender o gênero. Principalmente a Dionísio, a Ângela Dionísio, lá que era da Universidade Federal de Pernambuco, vai trabalhar outras questões. A Machado, a Raquel Machado, estava preocupada, ela é do interessacionismo sociodiscursivo. E a Bezerra, Maria Aparecida Bezerra, também trabalha de outra perspectiva. Então, só tomar o cuidado com aquela pergunta de sempre, de qual perspectiva teórica você está falando. E eu estou falando aqui sempre da perspectiva sistêmico-funcional. Então, a gente olha pela gramática sistêmico-funcional dentro daquela ideia de uma metalinguagem pedagógica que vai dialogar diretamente com a teoria, para não virar uma confusão, né, na cabeça do aluno, né? Que a ideia é essa, a ideia de metalinguagem é exatamente essa, criar uma linguagem que o aluno entenda. Isso, ótimo. Olha, nós temos o Wagner Silva. Boa noite, Wagner. Ele tem uma pergunta. Oi, boa noite. Posso fazer, Aldo? É o Wagner? É o Wagner. Claro! Sou eu. Boa noite a todos e a todas. Orlando, parabéns pela fala, né? Fiquei aqui pensando muito, me fez pensar bastante, porque eu estou tentando articular algumas questões que você trouxe, né, nesta noite. E aí, eu sei que não é algo fechado, né, que você está elaborando, mas assim, eu vou tentar fazer um questionamento aqui. A primeira coisa é, quando você trouxe aquele sistema, que você disse assim, a gente precisa saber ler o sistema, né, dos gêneros da escola de Sydney. Considerando o percurso que você fez, né, mobilizando Paulo Freire, essas questões sociais, eu fiquei muito impressionado, porque geralmente, pelo menos o que vem sendo feito no Brasil em sistêmico funcional, fica muito preso na gramática, e quando eu digo preso na gramática, eu estou falando de estrutura só, né? Não avança muito para outro lugar. E você aponta para um lugar, né? Para um outro lugar, vamos dizer assim. Mas a minha questão quando você diz que, quando você faz uma leitura, né, na vertical, de cima para baixo, né, dentro dessas teorias sociais que você trouxe, né, a minha questão não seria incoerente do ponto de vista do que fala Paulo Freire, do que a gente entende por letramento, do que a gente entende pelas diferentes culturas, não é? E dentro desse raciocínio, a minha questão onde que ficou o conceito de conscientização do Paulo Freire? Eu estou te perguntando isso porque são questões que eu estou lidando também e tentando articular, que não é nada fácil, não é? Entendi. Então, e aí, que é uma outra questão muito cara para mim, junto com isso, né? Porque, veja, a conscientização, como você falou para Paulo Freire, é uma questão social, crítica, né? Muito forte, que está um pouco distante. Eu parti do Paulo Freire e estou chegando em um outro lugar sem ignorar o Paulo Freire para fazer essa articulação. Então, de que metalinguagem você está falando, né? E qual que é o lugar dessa metalinguagem dentro dessa articulação que você está tentando fazer de conscientização no sentido de Paulo Freire? Eu vejo que parece que está desarticulado, não são diferentes questões, eu acho que é uma questão só. Né? Não, perfeito. Obrigado, Wagner, pela pergunta, muito obrigado. E é realmente muito complexo, porque a gente tem que juntar a questão social
Eles, eu digo, David Rose, especificamente, trabalha muito com Bernstein. E a gente não estabelece esses diálogos, a questão do conhecimento, da construção do conhecimento. E, como você disse, a questão do Paulo Freire é outra, é mais social. E o Paulo Freire está falando do lugar teórico da pedagogia e o Bernstein da sociologia da educação. Então, há um diálogo de área, mas não muito para nós brasileiros. Então, nós temos que pensar que a questão da língua vai entrar via sistêmico funcional, é a questão linguística pela gramática funcional, de acordo com o que preceitua o David Rose. A questão do Paulo Freire vai entrar no trabalho do professor na sala de aula para o aluno entender e refletir sobre o tipo de texto com que ele está trabalhando. Então, são os textos que circulam na comunidade dele, por isso que eu trago essa questão das diferentes comunidades no Brasil, para ser levado em consideração isso. Essa conscientização, lá retomando Freire mesmo, lá no trabalho com os camponeses, por exemplo, e o que ele fez no Chile, essa questão da realidade do aluno. Então, os textos têm que vir do aluno, não o texto que o professor escolheu porque ele quer aquele texto. Então, a conscientização vem via linguagem no diálogo com os textos. E a metalinguagem é no sentido aí do David Rose, de falar de gramática, mas não usar só a gramática, falar de termos gramaticais. Ela tem que ser trabalhada, mas quando você está lá no ensino inicial, você não vai falar em termos gramaticais para o aluno em princípio, depois eles vêm. E essa dissertação que eu mostrei da Jandira, ela trabalha com os adjetivos. E a gente está trabalhando como é que a criança aprende a avaliar o mundo. Então, ninguém falou disso na escola. Mas a Claire Panther, que trabalha com aquisição de linguagem, ela fala isso. Então, o aluno, a gente vai perceber pelas fábulas que o mundo está sendo avaliado. O leão é mau, forte, a mosca é chata. Quer dizer, ele aprende a avaliar o mundo. Aí está o sistema de appraisal, né, de avaliatividade, e ele está aprendendo adjetivo, só que não está chamando adjetivo, está chamando de qualidade, de palavra. Então, a gente está usando termos funcionais para falar de questões gramaticais. Então, seria usar o mais funcional nos textos e usar o conceito, não só a conscientização, mas outros todos do Freire, a noção de crítica e todas, no aspecto do trabalho com o texto. Então, antes de ir para a gramática, quando você aborda a primeira fase lá, a Karen, que tem trabalhado muito com isso, como é que você começa a falar? Aí vem as questões do Paulo Freire, do contexto do aluno, da realidade dele, do contexto lá que seja, quilombola, indígena, né? A gente tem muita questão nas universidades do Mato Grosso, no Acre, na Amazônia, de questões de formação de professor indígena. Então, como criar essa metalinguagem? Por meio do contexto. Porque, veja, Orlando, eu acho assim, que quando a gente traz o Paulo Freire, né, e até os outros autores que você citou, eles estão tratando de questões culturais e assimétricas muito determinadas, né? E essas questões, elas são determinadas pela linguagem, né? Então, assim, eu acho que mais do que o gênero, né, essas questões assimétricas, a gramática vai sinalizar para elas também, não é? Com certeza. Não é? Isso, o texto aí da Cris, o texto que eu indiquei na PLA, ele mostra claramente por que uma narrativa não é uma história. E o que determina é isso. Por isso que a gente não pode deixar de descrever o texto linguisticamente, porque é o que determina cada fase do texto e cada parte do texto, cada etapa e cada fase tem características linguísticas muito específicas. E aí, de novo, é isso que a Jandira mostra, por exemplo, nas avaliações. Então, no começo da história, numa avaliação, era uma vez tal coisa. Aí ele vai descrever os personagens. Aí tem muito adjetivo. Então, está na fase de descrição dos personagens. Então, o adjetivo é típico daquela fase. As qualificações, as qualidades ou defeitos dos personagens. Então, quando a criança vai escrever, ela vai usar qualidades e defeitos. Eu digo assim, os preconceitos, por exemplo, isso tudo vai aparecer, né, via gramática. Então, como trabalhar essas questões? Tem um texto da Cloris Torquato, né, num livro que eu organizei recentemente, em homenagem a Inês Signorini, que ela vai discutir isso, e ela usa a Bell Hooks também, né? Essas questões de gramática, e usa o Bakhtin também, né? Para apontar essas questões do preconceito no ensino de gramática. Mas, assim, parabéns pela sua fala. Eu estou pensando mais ou menos nesse percurso aí. Hoje eu trabalho na pedagogia, né? Eu digo para os meus alunos como que você vai ministrar essa aula
de verbo sem utilizar o nome verbo, e os alunos vão entender que se trata de verbo, né? E a nomenclatura vai ser consequência no final. Então, assim, é um desafio homérico, né? Mas parabéns e eu agradeço. Obrigado, Wagner. Super obrigado pelo seu feedback. E a gente pode conversar mais depois, porque eu tenho esse interesse. A gente tem o mesmo interesse, né? A gente está na linguística aplicada e essas questões são muito importantes. Muito obrigado, meu querido. Obrigada, Wagner. Nós temos agora uma pergunta da Sara. E é difícil. A Sara faz pergunta difícil. Sara quer fazer pergunta. Não é difícil, não. Estou brincando, estou brincando. Eu quero, em primeiro lugar, Orlando, como sempre, maravilhosa a tua fala. Tu tens uma visão assim tão ampla, né, de contextos e faz essa interdisciplinaridade com outras áreas também, que isso sempre me deixa muito feliz em assistir. Mas eu quero colocar aqui uma preocupação que eu tenho e quero ouvir o que tu tens a me dizer. Os gêneros da Escola de Sydney são extremamente úteis e interessantíssimos para o ensino escolar, para o ambiente escolar, né? Como eu tenho trabalhado com o meu grupo de estudos com o discurso político, nós não conseguimos, muitas vezes, vamos dizer, encaixar na tipologia da Escola de Sydney. Uma solução que nós temos encontrado atualmente é lançarmos mão dos processos sociossemióticos do Metzen, a torta aquela do Metzen. Então, eu queria te ouvir. O que tu achas dessa nossa opção, se a gente está no caminho certo, e em que medida isso pode nos ajudar a resolver o nosso problema? Porque, por exemplo, eu tenho um discurso de um presidente. Nem sempre ele cabe como exposição ou como discussão. Às vezes ele está fazendo um simples relato do que ele fez, ou está elogiando alguém lá, alguns dos seus seguidores, etc. E nós não conseguimos, por exemplo, mapear os discursos como a Escola de Sydney conseguiu fazer. Então, eu gostaria de te ouvir nesse sentido. Perfeito, Sara. Super obrigado pela pergunta. Ela é muitíssimo pertinente e importante. Isso que você disse, primeiro, é o ponto de partida. Aquele mapa para a escola australiana. Ele serve para a brasileira, mas não perfeitamente. Tem diferenças de currículo. E a gente tem que pensar nisso. Sim. Dá para usar até o ensino médio? Talvez, dá. Ele foi feito para a escola dos anos iniciais. Existe no modelo deles para o ensino médio também. E eles têm projetos, eu digo, os australianos, o grupo de Sydney, com projetos na universidade já, que é um projeto chamado SLATE, S-L-A-T-E, Slate Project, que é uma sigla. E eu posso te indicar depois as questões. E o pessoal tem trabalhado muito no ensino superior com a noção do Halliday de Grammatics, de descrição gramatical, de grammaticologia, quando eu costumo falar que as pessoas não gostam muito. Mas a ideia de grammatics e grammar é que aquela história, assim como a língua está para linguística, a grammar está para grammatics. Então, a descrição gramatical e a gramática. E lógico, o que você falou faz todo sentido. Não dá para usar esse mapa da escola fundamental para o ensino superior ou para o jornalismo. Então, o caminho é exatamente esse que você já escolheu. São os processos semióticos do Metzen. Sim. Tem um texto da Adriana Pagano, que está na revista do Gelne, da Abralim, sobre o que ela chama de modelagem sistêmica. E lá ela traz o mapa do Metzen traduzido, a gente brinca, né? A Elaine e o Wagner, que trabalharam diretamente com ele, estão acostumados com a piada de roda da fortuna, né? Eles chamam aquilo de roda da fortuna, que inclui todos os processos semióticos, e aí você mapeia como é que aquele texto se caracteriza do ponto de vista semiótico. Então, é o caminho. Eu sugiro que você veja esse texto da Adriana. Ótimo, e o texto do Metzen, que mapeia, faz esse caminho, né? É por aí mesmo, Sara, porque, inclusive, isso é uma dica para todos nós. Essa pedagogia não pode ser jogada para qualquer nível, ela tem que ser considerada de que nível eu estou falando. Sim. E no Brasil tem que pensar ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e ensino superior. Então, a gente sempre adapta aí a Karen, a gente tem discutido muito isso com a Karen, né? Porque a gente está falando desse ensino na universidade, que é muito diferente. Sim, sim. Então, esse livro aí,
Esse livro que chama Grammatics, ele também trabalha muito. Depois eu te passo a referência. Me Que é passa, um por grupo, favor. são 4 autores. Ótimo. Muito obrigada, Orlando. Eu que agradeço, querida. Obrigada, Sara. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Eu deixei passar alguma. Olha, quero agradecer aqui a Cristina Bo, que está aqui. Cristina, muchas gracias. Lindíssima tua apresentação. Tenho que retirar-me. Ela já se retirou, não tem problema. Muito obrigado, Cristina. Posso fazer uma, Rodrigo? Rodrigo, isso, ótimo. A questão da metalinguagem, né? Primeiro, sim, eu queria agradecer pela palestra, muito interessante, Orlando, muito profundo, Obrigado, como Rodrigo. sempre. A questão da metalinguagem, ela sempre me é um problema, né? Por que ela me é um problema? E isso eu queria... É mais um convite para reflexão do que uma pergunta, né? Porque eu não sei como resolver isso, né? Tradicionalmente, os nossos currículos escolares, né, possuem a metalinguagem como parte da sua disciplina, né? Então, quer dizer, em muitos casos, né, eu sei que, chovendo uma olhada, mas em muitos casos a formação do professor, especialmente o professor de língua materna, ele é baseado na construção a partir dos rótulos, né? Então, boa parte das faculdades de língua, né, seja ela nativa ou estrangeira, o rótulo é um elemento importante, né? A construção gramatical a partir da análise da estrutura. E isso, até certo ponto, ele é cobrado do aluno em diversos níveis, inclusive nos exames oficiais de entrada à universidade, por exemplo. Eu sei que há algumas universidades e há alguns exames que já estão tentando escapar disso, mas isso ainda é uma realidade. E não só, né, nos exames escolares lá da ponta. Mas esses exames eles acabam, muitas vezes, dando a tônica de uma série de ensinos. Eu sei que o trabalho da escola vai muito além de preparar o aluno para o exame. Na verdade, preparar o aluno para o exame é o menor dos problemas. Mas esses exames ainda são parte constituinte de boa parte dos currículos dos estados, né? Então, aí que entra essa reflexão da metalinguagem. A gente acaba entrando numa situação que a gente quer preso, a gente quer transformar uma realidade, onde a gente acha que essa realidade, pelo simples... Eu acho que a metalinguagem pela metalinguagem é algo simplesmente tacanho, e a escola para preparar alguém para o exame também é algo tacanho, né? Mas lá, como eu brinco no chão de fábrica, quando você vai para a sala de aula, você acaba estando numa situação ali de poderes e forças, pais, alunos, secretarias de ensino, não é isso? Não é... secretarias pedagógicas, vocês já acabam cobrando essa relação. Então, eu queria, sei lá, trazer a reflexão, como equalizar essas coisas, entende o que eu quero dizer? Não? Porque quando a gente entra com uma proposta funcional, a gente entra com uma nova proposta que quebra esse paradigma. Né? É uma questão muito Ainda bem que quebra, complexa, né? Porque a gente fala muito metalinguagem. Existe um livro que a gente pouco conhece, pouco usa, mas tem um livro da Angela Kleiman sobre metalinguagem gramatical, que trabalha exatamente essa questão que você está falando, né? Quer dizer, como usar uma linguagem, porque nós temos no Brasil um problema sistêmico, né? De sempre dizer que a culpa é do nível anterior. Eu vivo falando isso o tempo inteiro. Então, a coisa tem que começar no ensino inicial, nos anos iniciais, porque um vai culpar o outro. Então, o ensino fundamental 2 culpa que o 1 não ensinou. O médio fala que o 2 não ensinou. E a faculdade fala que o médio não ensinou. E no mestrado a gente fala que não ensinou. E no doutorado que não aprendeu. Então, você fala, como é que essa pessoa vive no mundo e ela interage o dia inteiro e não escreve? É impossível isso. Então, eu entendo sua pergunta. A resposta, como você já disse, é mais uma pergunta mesmo, porque fazer o quê? Como resolver esse problema? O professor tem que conhecer o que ele vai ensinar, óbvio. O papel da escola tem aquele lado lá, por que ensinar norma culta? A escola vai trabalhar com aquela norma, porque tem que ter uma linguagem comum, mas, ao mesmo tempo, se eu introduzo uma outra linguagem no caso, sistêmico-funcional, uma abordagem funcional e não tradicional, como é que eu vou lidar com tudo isso? Porque é inevitável, né, esbarrar na questão mas isso é sujeito na linguagem? O tema é o sujeito? Ou isso aqui é o advérbio? E aí tem que entender que existe a linguagem gramatical e a noção funcional. Então, sujeito pode ser outra coisa, é um termo gramatical. Verbo é um termo gramatical, processo é um termo funcional. Então, talvez pensar nessa ligação aí, está relacionado com conscientização também, de papel de gramática, da importância do contexto e como é que isso pode trazer. Então, como você disse, é muito complexo responder assim, com algumas palavras, mas é bem complicado de lidar com isso. Porque não tem uma resposta, né?
que entra numa outra questão que você tomou, né, que é essa relação da norma culta como estrutura de acesso a bens culturais que o indivíduo, por exemplo, não tem, e a escola, com o ensino de norma culta, franqueia isso, que é mais uma coisa que também entra na equação pesadamente, né, que o preconceito linguístico no Brasil é muito forte, como racial, ele anda lado a lado, né, muito fortemente. Exatamente, é uma questão bem complexa, viu? Bastante. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. O Jorge Santos tem uma pergunta também. O Jorge Santos é o meu orientando. Jorge, diga lá. Ele saiu? Está aqui? 8h32, 4 minutinhos atrás ele postou, não sei se ele caiu. Jorge está aí? Ele não está conseguindo falar. Ele não está conseguindo falar isso? Ele abre o Não, microfone agora. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Sim. Ah, tá. Opa! Então, boa noite a todos. Eu sou o George e sou orientando do professor Orlando. Professor, a minha pergunta é nessa perspectiva da linguística sistêmica funcional, uma vez que ela trabalha a língua na função social. E sobre a BNCC, que você colocou em um dos slides, não é? A BNCC divide práticas de linguagem em quatro categorias. São elas leitura escrita, produção escrita e multissemiótica, oralidade e, por fim, análise linguística e semiótica. Como é que a gente faz essa relação dessas 4 categorias com a linguística sistêmico-funcional? Bom, a resposta é fácil, já está dado, né? Quer dizer, se você repetir, a primeira está associada com a questão funcional mesmo, né? Prática de leitura escrita. Tem a ver com a questão que nós trabalhamos aqui de preparar o contexto, de criar contexto para o trabalho com os textos. A gente pode fazer uma analogia bastante superficial, mas tem muito a ver com aquele desenho que eu mostrei do círculo. A gente começa pela preparação do contexto, onde é que esse texto circula, como é que ele se constitui, e vai adentrando naquele nível mais gramatical. E aí entra na gramática, na questão gramatical mesmo. Porque não é porque a gente fala de gênero que a gente ignora a gramática. Isso é um problema que nós tivemos no Brasil. Nós começamos a falar em gênero, em multiletramento, em letramento, e esqueceram a gramática. Não é para esquecer a gramática. O gênero se constitui como texto, porque gênero é uma noção abstrata. Só existe gênero no texto. 100 textos juntos dá para entender um gênero, mas um texto não dá para entender um gênero. Então, eu vou do contexto mais amplo para o mais específico e depois para a gramática. Então, a gramática é o nível mais... Naquele exemplo, naquele desenho que nós mostramos, os 4 círculos concêntricos, é exatamente aquilo, é a mesma analogia. Então, indiretamente, a BNCC indiretamente, ela tem uma perspectiva totalmente funcional. É um texto, é o trabalho de doutorado da Elisane Ramalho, lá da Federal do Rio Grande do Norte. Ela está analisando exatamente esse diálogo. Obrigado. Então, o diálogo é total, hein? Obrigado. Obrigado, eu. E uma perguntinha, João Quaresma, dizendo aqui, última perguntinha. Quanto tempo será que levaria um curso de extensão para professores, professoras de educação básica a respeito da pedagogia de gênero? Boa pergunta, João Quaresma. Eu estou ministrando por acaso agora, com a Jandira, que é a minha orientanda que está aqui, a Jandira Costa, e o nosso curso tem 30 horas. Então, é um curso de extensão, ministrado uma vez por semana, com aula de 2 horas. Então, a gente introduz uma visão geral do que é gênero, a pedagogia de gênero, o diálogo com o currículo escolar dos professores e a questão da metalinguagem. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, 30 horas é uma opção que eu tive aqui na minha universidade. Agora, depende das condições que você tem na sua e da disponibilidade dos professores. O curso que eu estou oferecendo é gratuito, porque é pela Universidade Federal de São Paulo, a gente não cobra nada. Foi o trabalho de mestrado da Jandira, com as descrições, então, 30 horas é a sua pergunta. Quanto tempo será que levaria? 30 horas nesse caso, de uma vez por semana só, porque os professores não têm mais tempo também, né? E é isso. Obrigado, gente. Estamos passando do tempo? Mais perguntas? Eu não sei. Não sei. Eu tenho uma minha perguntinha.
Vai lá, pode ir. Eu esperei todo mundo perguntar. Eu falei, eu quero fazer minha perguntinha. Eu fiquei muito interessada, eu desconhecia, confesso, na pedagogia das encruzilhadas. Tá. E Ok, aí ele é... Desculpa. Não, vai. Não, então, o Luiz Rufino, ele é do Rio, quer dizer, ele fez doutorado na UERJ. Esse livro que eu mostrei é a tese de doutorado dele na UERJ. Então, ele é uma pessoa totalmente envolvida com essa cultura e faz práticas em que ele usa capoeira, os elementos da cultura africana para ensinar. Então, o termo encruzilhada é de propósito. A escrita do Luiz Rufino é poética, praticamente, é uma delícia ler o texto dele. Você encontra artigos, muitos dele, tem uma página dele. Este livro específico é a tese de doutorado que você consegue também baixar da UERJ. Então, ele traz... Diga. E aí a minha pergunta, como é, porque estamos falando, isso é um tema que está todo mundo discutindo lá nas escolas, na educação básica e na educação profissional tecnológica. Como você vê, eu sei que é uma pergunta, né, que daria aí um mini curso talvez, mas enfim, bem rapidamente, como você vê as competências da BNCC? Gostou dessa? Muito. Esse olhar da pedagogia das encruzilhadas. Isso é interessante porque o Rufino, ele fez doutorado, é da pedagogia. Ele está falando como pedagogo. Então, há um diálogo, porque existe na BNCC, é só a gente puxar aqui o trecho, que fala dessa questão afrodescendente. É uma coisa a ser ensinada. E aí você pode usar. Então, se você não tem, se a pessoa não está envolvida com esse contexto, ela pode ter indicações de textos para trabalhar com isso. Como é o meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhuma filiação, nenhuma relação com o candomblé ou com essas questões que ele traz no livro. Eu posso me familiarizar, como eu falei, eu não tenho lugar de fala para isso. Eu sou um homem branco, por exemplo, então eu não posso nem tocar nesses assuntos, mas quem é desse lugar de fala, o professor negro envolvido com essas questões do candomblé, pode abordar, ou não, porque ele pode ser com tudo isso, mas ter outra religião, outra filiação religiosa. Então, vai depender. Teoricamente, a escola é agnóstica. Desculpa, a escola não é agnóstica. Eu troquei a palavra, né? A escola é laica. A escola é laica. Então, a gente poderia abordar essas questões todas. Mas nós sabemos que o mundo ficou polarizado. Então, tem gente que vai te odiar, porque hoje em dia você não pode ter uma visão diferente. Você tem que ser A ou B. Se você está no meio, você já é odiado. Então, é um problema sério do mundo hoje, Alda. Eu acho que é linda o que o Rufino traz. Eu recomendo a leitura do livro dele, dos textos dele. É muito bonito, mas tem que ter essa visão de escola laica. E a BNCC traz isso. A questão da afrodescendência está lá. Sim. A indígena, a africana e tudo mais. E é importante que essas questões estejam lá, estejam desenvolvidas, né? O professor se aproprie dessas questões para que ele possa desenvolver, né, com fundamentação e que elas não sejam apêndices, né? Que elas não sejam apêndices nas nossas práticas, né? Que elas realmente estejam ali, façam parte das nossas atividades, né? Atividades com os nossos gêneros, mas que não seja uma coisa... não dá tempo, então tira essa parte e não vamos fazer isso. Perfeito. E a palavra-chave aí é respeito, né? Ter respeito pela cultura do outro, que não é a sua, mas é a dele. Então, respeite como tal. Perfeito. Exatamente. Obrigado. Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Eu até coloquei aí, aproveitem. Acho que no bate-papo não tem mais nada. Não tem mais pegar nada. algumas, só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, eu vi algumas só. Acho que é isso, então. Muito bom. Bom, então, eu posso agradecer imensamente essa audiência. Muito obrigado pelas perguntas. É sempre mais material para se pensar, né? Obrigado aos colegas que estiveram aqui todos. Obrigado pelas perguntas. E, Alda, super obrigado. Desculpa ter te alugado, entre aspas, para você me passar os slides, mas foi uma exigência do momento. Obrigado, gente. Gratidão a todos e nos vemos na próxima. Fechamos a semana numa grande sexta-feira. Obrigada. Obrigada, Eu que agradeço, gente. Todos vocês aí. Rodrigo, Wagner, Sara, Alda, todo mundo que eu vejo aqui. Daniel, muitas graças.
Fabiola, querida, estou olhando aqui as fotos, ver se algumas pessoas que eu conheço. Ah, Maricela! Maricela, tudo bem, Maricela? Gente, eu conheci a Maricela na Austrália, ela é do México e estudou, fez Vamos doutorado fazer no a nossa Brasil. fotinha? Nossa foto? Pode ser. Todo mundo Orlando, junto. como é bom te ouvir. Orlando, eu sou apaixonada por Obrigado, você. Fabiola. Super obrigado. Beijo, querida. Vamos lá? Vamos lá. Vamos Quem puder tirar abrir a foto. câmera, quem Todo puder mundo abrir. bonito.